Haverim vechaverot, Shabbat Shalom. O trecho da Torá desta semana é Kitetse. Kitetse, quando partires para a guerra. É muito importante que a gente leia todo o trecho completo de Kitetse, não apenas um comentário, que a gente comenta apenas partes dele, né? Kitetse la milchama, quando partires para a guerra, quando fracassaram todas as soluções pacíficas, e aí então é necessária a autodefesa e a luta por nossos direitos, né? Nós não podemos ficar passivos à espera da destruição. Em Kitetse, nós temos também leis relativas, por exemplo, a uma mulher não judia prisioneira de guerra. Quantas guerras Israel enfrentou nesse caminho? Não esqueçam que estamos terminando o livro Devarim, livro das palavras de Moshe Rabbeinu. E podia ser que entre as prisioneiras de guerra, algum soldado judeu quisesse casar-se com ela. Está tudo explicado no texto. Não era assim. Tinham direitos. Não se podia usar aquela coisa conhecida do vencedor e o vencedor pode tudo, o vencedor não pode nada. Não era assim. Então nós vamos encontrar esta prisioneira de guerra pela qual um soldado judeu se apaixonou. Ele precisava casar com ela. Ela precisava ficar em um repouso durante um certo período. Ela ia sair daquela vida. Ela ia passar a ser uma judia, integrante do povo de Israel. Está bem explicado no trecho de Kitetse. Kitetse tem também o caso do filho rebelde, contumaz, rebelde. Nisso nós vamos nos ater um pouquinho. Eu estou dando só algumas passagens do importante. Mas que eu pediria que lessem o trecho inteiro, porque tem muitos assuntos. Lá trata da devolução de um artigo perdido, a devolução ao seu dono. Você sabe quem é, como deve fazer. Mandamento de ajudar a carregar, descarregar a carga de um animal, a ajuda ao animal. Vamos encontrar também o get. O get é aquela carta de divórcio, né, que o marido deve dar à sua esposa no caso da separação. Então, como disse, são vários assuntos que Kitetse aborda. Como em todas as Perashiot, este final de Devarim, ele traz conceitos assim importantíssimos para a vida. Vamos falar um pouco do filho rebelde, né? O filho contumaz, o filho rebelde, não respeita seus pais, e aí se considera um desvio moral grave, né? O jovem deveria ser apresentado a um Beit Din rabínico, um tribunal rabínico, e existia também uma pena severa, que seria o apedrejamento pelos moradores da sua cidade. Mas não é assim, não. Não é assim. Se a Torá determinasse as suas leis com sentenças assim inapeláveis, então não haveria possibilidades de opção ou de discussão. Lembram de Shofetim, pela já anterior, na qual o sistema judiciário de Israel foi montado.
juízes, policiais, aí entrava toda a parte jurídica, promotores, advogados, etc., para que se soubesse justiça. Então é assim, a Torá estabelece chances para que sábios, juízes, os próprios anciãos da cidade, cada um nas suas esferas de competência, possam analisar todo aquele leque de circunstâncias em que ocorrem os delitos. Eu li sobre o Gaon de Vilna, que viveu de 1720 a 1797, na Lituânia, muito conhecido, um grande talmudista, cabalista, um raham. Então ele dizia que o sábio, o juiz e tudo, além dos ensinamentos da Torá, ele não pode ficar fixo só naquilo. Para ele poder entender, para ele poder melhor julgar, ele tinha que ser versado também, tinha que ser mais hábil na sagacidade assim, do mundo comercial e o mundo ativo que rodeia, né, que está em volta da gente. Nesse assunto do filho contumaz, do filho rebelde, a Torá expõe assim como um objetivo uma análise cuidadosa dos fatores pregressos que fizeram chegar a esse ponto, né, de uma sentença assim. Nunca foi aplicada, pois é tão remota a possibilidade de um filho ser o único culpado, o único responsável por esse quadro, que pode não estar nas mãos humanas a aplicação da pena de morte, né? Há muitos fatores envolvidos, interação com a sociedade, que já é difícil, né? Já é difícil. A linguagem não é a mesma. O que podemos dizer, o contexto familiar e uma gama de outros elementos, inclusive a arte de ouvir, né? É um dos pontos estratégicos da essência judaica. Se não houver tudo isso, dificilmente vai haver um entendimento, né? É um alerta para educadores, para pais, sobre o risco de uma criação deficiente e tudo mais. Em muitos casos, as ações, as palavras, a atitude, silêncio dos pais vão passar a moldar o destino espiritual e mesmo físico de seus filhos. Sinceramente, com respeito a esse relacionamento, e muitas vezes, por não entender as gerações, nós ficamos cegos, surdos, mudos às necessidades dos jovens, aos seus anseios, suas frustrações. Eu não quero me estender muito nesse tema, porque ele é importante, porque ele vale muito hoje na sociedade em que vivemos. Mas aí o judaísmo nos dá lições da importância da arte de ouvir, né? Eu queria dividir com vocês um dos pontos importantes assim que eu aprendi sobre essa questão da arte de ouvir. Há aquele que ouve e perde. Há aquele que ouve e que é recompensado. Também há os que não ouvem e perdem. E há aqueles que não ouvem, porém são recompensados. Isso é interessante, né? Há exemplos bíblicos, vamos citar alguns exemplos bíblicos sobre isso. Entre aqueles que ouvem e perdem,
Vamos citar o exemplo de Adam Harishon, o primeiro homem, Adão. Ele escutou a voz de Eva, né? Que ela estava influenciada pela maldade da serpente. Nós conhecemos toda a história, mesmo com a expressa recomendação divina. Mas ele comeu aquele fruto da sabedoria que está ali, e aí veio o destino: vais voltar ao pó. Tem aquele que ouve, mas é recompensado. Ele é recompensado. Tudo isso é arte de ouvir, como ela nos traz várias saídas assim. Nesse caso aí nós temos a história de Abraão vindo, o patriarca. O patriarca Abraão, ele escutou a voz de sua esposa, Sara, né? E sabemos que daí nós tivemos a continuação do judaísmo através de Isaac e depois Jacó e tudo. Se ele não tivesse escutado, não se sabe exatamente como seria, né? Ele ouviu, mas ganhou, né? Aí aqueles que não ouvem, mas são recompensados. O exemplo mais clássico da história da Torá é o de José. José foi assediado muitas vezes pela esposa do Potifar, história que todos nós conhecemos, mas ele se manteve fiel aos seus princípios morais, e assim, como sabemos, tornou-se o vice-rei do Egito. Sabemos a história. E há aqueles que não ouvem, né? Mas acabam perdendo também. O exemplo mais clássico disso é o próprio povo de Israel. O próprio povo de Israel. Muitos não ouvem, não cumprem os mandamentos, as mitzvot. Sempre o povo de Israel, então, ao longo de sua história, sempre foi algo de perseguições, maus tratos. Até hoje nós estamos vendo isso. É importante, então, ser criterioso para saber, assim como o que ouvir, né? Do que nós devemos ouvir e do que nós devemos nos afastar. E aí a reflexão deve sempre nortear o caminho para a Kadosh Baruch Hu, para o Todo-Poderoso. Estamos em Elul e nós continuamos convidando para você não perder as Selichot na sua sinagoga. E os horários estão sendo divulgados aí pelas redes sociais do Comitê Israelita do Amazonas. Shabbat Shalom Umevorach a todos os Haverim e Haverot que estão nos assistindo, a seus familiares, todos os seus queridos, Besorot Tovot, Yeshuot Venehamot, que Hakadosh Baruch Hu abençoe a todos com paz, saúde e prosperidade, e sempre enfatizemos em nossas orações Shalom, Shalom para Israel.